Ok, gente, uma boa noite a vocês. Hoje a gente vai falar sobre a queda da Babilônia, que é a última nova ordem mundial. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a tua palavra. Batiza-nos com teu Santo Espírito, abra a nossa mente, o coração, para compreendê-la. Guia-nos no caminho da verdade. Conduza-nos com a presença dos teus santos anjos celestiais. Nos proteja, Pai. Senhor, dê uma bênção a cada um que está aqui neste momento e dá-nos a tua graça da tua presença. Mais uma vez eu lhe suplico. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, a gente vai falar sobre a queda da Babilônia, então, que está lá em Apocalipse, capítulo 14. A gente está ainda dentro da tríplice mensagem angélica, que é o verso 8 agora, né? Porque a gente falou sobre a adoração, dar glória a Deus, falamos sobre o temor de Deus, o juízo de Deus, e agora a gente chega sobre a advertência, né? Uma vez que você tem consciência de tudo o que se revelou dentro do Evangelho, aí você está preparado para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, primeiro você tira o argueiro do teu olho, e aí você passa então a tirar o argueiro do olho do irmão, que é a mensagem que se segue depois da apresentação e da restauração da verdade. Aparece então: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Bom, queda da Babilônia, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas aí, né? Primeiro, a questão de Daniel. O livro de Daniel vai narrar a queda da Babilônia. Então, como é que se dá a queda de Babilônia? A queda de Babilônia está no capítulo 5 de Daniel, e eu vou ler, então, partindo do conhecimento histórico, a gente começa a entender essa questão da queda da Babilônia no Apocalipse. Então, no capítulo 5 de Daniel, verso 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, um estado de pânico tremendo aí. Então veja que quando João ele recebe essa visão e essa mensagem que ele transcreve ali em Apocalipse capítulo 14, verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Para entender que é Daniel capítulo 5 total aqui como pano de fundo. Então, a queda do Império Babilônico sobre Belsazar, né, Beltesazar aí, que seria o bisneto de Nabucodonosor, se deu por conta e em um contexto onde a blasfêmia imperou, e aí você note aí a questão da blasfêmia, aonde você percebe o poder da religião
misturada com o poder do Estado, objetivando, então, uma blasfêmia, que é o ponto principal, uma falsa adoração. Então, a Babilônia ela começa a cair quando ela perde o temor, ela perde a noção do santo e do profano. A queda da Babilônia ocorre quando santo e profano se misturam, com poderes aí, e ali tem música, orgias e tudo mais. Então, vamos entrar aqui. Eu falei que eu ia falar muito de coisa atual hoje, que é um objetivo até maior. Essa mensagem especificamente, Caiu, caiu a Grande Babilônia, é uma mensagem que ela vem sendo pregada a partir da restauração da verdade. A restauração da verdade, ela começa em um movimento com Lutero, 31 de outubro de 1517, é o ponto, é um marco, né? Não que começou nesse dia, mas é um marco lá. E então a reforma protestante começa primeiramente com o resgate da Bíblia, obviamente. Só que Lutero, ele teve o entendimento de sola scriptura, sola gratia, sola fide. Então, o Lutero, ele ficou circunscrito à luz que foi apresentada a ele, ao resgate da verdade, mas não o todo. Qual que é o problema disso aí? Depois que Lutero, aí vem Zwinglio, vem Calvino, vem outros grandes reformadores, João Hus, depois que ele perpetua a verdade, traduz a Bíblia e faz um baita de um trabalho, com a ajuda da tecnologia, e aqui eu quero destacar, hein? Com a ajuda da tecnologia. Toda vez que aparece uma tecnologia, aparece uma disruptura na história e estabelece-se uma nova ordem. Lembre-se disso, tá? Com o advento da tecnologia, há uma implantação de uma nova ordem mundial. Vem o advento da imprensa com Gutenberg e implanta-se aí uma nova ordem, tá? Isso vai borbulhando, crescendo, tá? Nunca é pontual a história, mas são processos de transição que vai culminar lá na frente com a Revolução Francesa. Sai de um extremo das trevas e acaba indo para o outro extremo do ateísmo, e de toda essa filosofia, né? Porque Satanás perdeu o controle que ele tinha, ele trancafiou as Bíblias em masmorra, ele trancafiou a Bíblia em mosteiros. Agora, uma vez que a tecnologia surge e que a Bíblia se apresenta agora à sociedade, então ele vem com a água a água que sai da boca do dragão para tentar inundar e afogar a mulher, no Apocalipse capítulo 12, verso 15. E então vem a contra-reforma, e é um perigo a contra-reforma, porque foi estabelecida por jesuítas. Nunca subestime jesuítas, tá? Nós temos aí um poder, pela primeira vez, o Papa Branco e o Papa Negro são jesuítas. Essa força da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela é inaugurada com José Inácio de Loyola, que volta de uma cruzada sem uma perna, e ele declara fidelidade ao papado. E a missão dos jesuítas é preservar o papado a todo custo. E então se implanta a contra-reforma, a escolástica católica, onde vai misturar filosofia com Bíblia, onde vai misturar o escolasticismo, então ele vai começar a dissecar a Bíblia, destruir a Bíblia e vai influenciar tremendamente não só faculdades católicas de teologia, mas também faculdades protestantes que acabaram entrando na onda da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, que é o vinho da prostituição aqui, esse vinho da fúria da sua prostituição, é o movimento da Contra-Reforma que acaba apresentando duas coisas para tirar o foco do papado dentro da profecia. O preterismo, a escola do preterismo que colocava lá o Nero como o anticristo, e o futurismo. E o futurismo acabou sendo muito acolhido no meio protestante, que aí vem o dispensacionalismo, que vem arrebatamento secreto da igreja, que vem a divisão das 70 semanas de Daniel, 69 semanas, e aí tem a última semana, e hoje se vive num intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana, e nós estamos no tempo da graça.
Enfim, não vou entrar nesses detalhes aí, mas essa é a bagunça teológica que se apresentou, tendo como berço Alemanha e França, tá? A Alemanha e a França, dentro da escola teológica, é o que vai perpetuar todo esse vinho da fúria, da prostituição, da mentira. Daí vem a escola liberal, teologia liberal, onde, infelizmente, as pessoas hoje acabam falando que a Bíblia é livro de homem. Então, Satanás, o que que ele fez? Primeiro, ele segurou através do poder eclesiástico na Idade das Trevas, né, na Idade Média. Satanás, ele trancafiou a Bíblia nas suas línguas originais dentro de mosteiros. Uma vez que saiu de um mosteiro, Lutero, com o advento da tecnologia, ele vai então agora atacar através de filosofias e do escolasticismo, e de teologias liberais e pós-modernas como a gente vive hoje aí. O que que acontece? Entre a Idade Moderna, Revolução Francesa, e aí ele acabou se dissociando religião, Estado, teologia e ciência. E aí então apresenta-se uma guerra hoje entre ciência e religião. Eu, quando vejo algumas pessoas, quando eu falo pessoas acadêmicos, tá? Quando eu acompanho acadêmicos, vejo, leio livros, tal, eu percebo que nós já vivemos uma era pós-moderna aí. Porque esse embate religião e ciência, ele está se arrefecendo e está se amalgamando, não por conta do que a ciência mudou, mas porque se diluiu a verdade, a teologia. Na verdade, a teologia foi perdendo o poder. E Satanás tem conquistado aí amplo terreno nisso aí. Não é à toa que quando diz assim, ó, vi outro anjo, verso 6 de Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Então, o movimento começa poderoso. O movimento começa para atingir o mundo todo e vai se diluindo com o processo, tá? E aí o verso 8 diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, já não tem mais grande voz. Agora, o terceiro, que a gente vai ver a semana que vem, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: A grande voz será resgatada. O poder será resgatado. Hoje, nós pregamos uma mensagem muito diluída. Hoje, nós pregamos uma mensagem que a gente acaba sendo conivente e passivo, muitas vezes, com o politicamente correto. Uma frase que eu já falei aqui nos nossos encontros, né? Que é uma frase de um autor inglês, que eu não me lembro o nome, que um evangelista falava que muito incomodava ele porque o apóstolo Paulo, quando entrava nas cidades e nas casas, ele era recebido com pedradas e chicotadas. E hoje eu sou recebido com chá. Isso é uma frase de um pastor inglês, eu não lembro o nome. Nós queremos ter uma igreja que seja recebida com chá. Então, assim, através do caos, eles vão implantar essa nova ordem mundial. Como eu disse, que toda vez que se implanta uma nova tecnologia, há uma disrupção e aí a gente entra nessa possibilidade dessa nova ordem. Porém, eu acredito que nós vamos, de alguma maneira, perder tecnologia, porque Satanás vai impedir que nós propaguemos a mensagem. A gente não depende de tecnologia e não vamos depender de tecnologia. A gente vai depender do poder do Espírito Santo. Deus não precisa de muitas pessoas. A história de Gideão comprova isso para nós. Ele precisou só de 300 para derrotar 185 mil. Ele precisou só de Noé como testemunha no dilúvio. Ele precisou só de Abraão para testemunhar na terra de Canaã. Abraão, Isaque e Jacó. Ele precisou só de 70 pessoas na terra de Gósen durante aqueles anos. Ele precisou só de Moisés e Arão para testemunhar na corte do Egito. Então são as quedas e as implantações da nova ordem. A nova ordem mundial, ela é implantada na época do Egito, depois ela é implantada no Império Assírio, depois babilônico, medo-persa, grego, romano. Hoje a gente vive um intervalo, sim, vivemos porque a gente vive no período dos 10 reis, onde o anticristo
Ele vem atacando o povo de Deus, jogando a verdade por terra ainda, atacando o sacrifício diário, o santuário, atacando Jesus Cristo. Esse poder recebeu uma ferida mortal em 1798, em fevereiro, pelo general Berthier, mas esse poder está se reconsolidando. A Igreja Católica Apostólica Romana está readquirindo a influência político-religiosa dela, ao ponto desse ano, já no tempo do Barack Obama, a primeira vez que um Papa discursou no Senado, a primeira vez que o Papa, na Câmara dos Comuns, na verdade, né, que era o Senado e os deputados juntos ali. E agora ele é convidado para o G8 e por esses encontros de ecologia aí. Então, essa figura, ela vai sendo reconsolidada com muita prudência agora, mas a ideia dessa nova ordem mundial, biblicamente, tá? Que é diferente do que você vê no YouTube. A queda da Babilônia, como é que ela vai se dar? A Babilônia, a queda dela é apresentada em Apocalipse 18. Quando você entra no texto bíblico, fala assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, então os governantes, né? Que com ela se prostituíram e viveram em sua luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarim jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui é a queda total de Babilônia. Então, note que o que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é exatamente esse poder global que existe, onde envolve não só a questão de mercadorias, de comércio, mas de toda a filosofia, de toda a cultura, de toda a cosmovisão, onde envolve tanto a comercialização de produtos, como a comercialização de filosofias, da mentira, do vinho, aonde se envolve feitiçaria e onde se envolve, você percebe que tem nome noiva, tem noivo, tem festa, são figuras
onde você percebe que há uma mistura de religião, de igreja, com a prostituição dessa grande Babilônia. Então, perceba que tudo que nós estamos vivendo hoje, nessa gama de rico sou e nada tenho falta, né? Nessa gama de religiosidade que as pessoas vestem camisa de Jesus, faz marcha para Jesus, mas ao mesmo tempo o camarada está bebendo, comendo, se divertindo, comendo, bebendo, se divertindo no sentido de depravação, tá? A pessoa fala que é cristã e ela se prostitui literalmente, literalmente se prostitui. Dizima para uma igreja, ele faz trabalho para crianças carentes, ele doa para o Rio Grande do Sul, com faixinha lá, Jesus, Cristo, tal. E o camarada é um devasso, é uma vida devassa, sem conversão, tendo aparência de piedade, negando tanto o poder, foge também destes. Suportarão a sã doutrina, Paulo diz. Então, a Babilônia, ela se autoimplode, é isso que eu quero dizer, tá? A Babilônia, ela se autoimplode, ela vai se autodestruindo por conta de toda essa prostituição que ela vive. Voltando aqui à tecnologia, né? Porque eu estou fazendo várias digressões aí. O que eu enxergo aí dessa nova ordem mundial, dessa revolução industrial 4.0? Nós estamos vivendo um fenômeno, o mundo, nós não, o mundo aí está gerando riqueza sem produção. Isso é muito interessante, viu? Olha só como a Babilônia, ela é fraca. A Babilônia vai cair em uma só hora, porque a Babilônia ela está sendo construída em uma mentira. Aqui eu entro até numa questão de economia. Esse ano está fazendo, se não me falha a memória, 50 anos do fim do Pacto de Bretton Woods lá, ou o início do Pacto de Bretton Woods. Até ali, pós-Segunda Guerra Mundial, o dólar tinha o seu lastro em ouro. Aconteceu então lá quando era o presidente Roosevelt, e aqui eu estou narrando a queda da Babilônia, tá? E a implantação da nova ordem mundial, porque começa ali, tá? Começa ali. Presidente Roosevelt vai lá na televisão então e faz um anúncio falando que o dólar não tem mais o seu lastro em ouro. E aí se inaugura o que é chamado aí no mercado de fiat, né? Que são as moedas fiduciárias. Então, por que que o dólar vale o que ele vale? Porque as pessoas creem que o dólar tem valor. Então, o cara vai vender, o brasileiro aqui, o latifundiário, ele produz lá a carne, o algodão, a soja, e aí ele vai comercializar qual é a moeda que ele pede para vender? O dólar. A OPEP vai vender petróleo e ela pede para pagar o petróleo o dólar. Nós estamos num processo de mudança disso aí. E por isso que a gente vai agora entender como é que nós estamos caminhando para o fim. Os Estados Unidos da América, para assegurar. Por que que o presidente Roosevelt ele fez aquela declaração lá? Ele fez aquela declaração porque alguns países começaram a bater na porta dos Estados Unidos e falar assim, ó, eu vim aqui trazer alguns milhões de dólares, eu quero minha parte em ouro. E o Banco Federal norte-americano ligou lá para o presidente, eu estou simplificando, lógico, né? Ele ligou para o presidente e falou, ô, presidente, tem um problema aí, ó, tá batendo muitos países aqui querendo a parte deles em ouro e estão trazendo dólar para nós aqui. E aí, a verdade é que a mentira foi manifestada, né? Os países estavam suspeitando que tinha muito dólar no mundo e não tinha ouro correspondente àquela quantidade de dólar que tinha lá. E aí o presidente, cara de pau, lá vira e fala: olha, a gente não vai mais lastrear o dólar com ouro, a gente vai. Nossa moeda agora ela é lastreada baseado na fé. Ele não falou dessa maneira aí, mas é. Mas os Estados Unidos fez um movimento geopolítico forte lá na Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, então, e ainda é um dos maiores do mundo. E eles fazem um acordo com a Arábia Saudita, onde todo o petróleo que ela vendesse teria que ser pago em dólar. O que que acontece, então? É chamado o petrodólar. É aí que surge o petrodólar. O que que acontece? Esse acordo com a Arábia Saudita venceu esse ano. E o que que a Arábia Saudita decidiu fazer? A Arábia Saudita decidiu não renovar o acordo petrodólar. Se você pesquisar aí notícias recentes, você vai observar que a China, o Brasil, a Índia, a África do Sul, que é o BRICS, entendam essa nova ordem, né? O BRICS foi formado já visando o final
desse acordo petrodólar. A Arábia Saudita está sendo convidada e ela está pensando se ela vai entrar no BRICS também ou não, ou ela já foi convidada, me falta essa informação aí, mas a ideia agora é transformar o eixo de poder lá para o Oriente. Essa é a ideia deles, mas biblicamente isso não vai acontecer. Então, a União Europeia, ela tentou formar, quando ela percebeu, depois do Plano Marshall de reconstrução da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia tentou construir uma moeda forte que se rivalizasse contra o dólar, o que não deu muito certo, porque o dólar estava disseminado, o acordo com a Arábia Saudita e o petrodólar muito forte. Então entendam aí que essa disseminação, por exemplo, de carros elétricos não é só preocupação com relação à ecologia. Há uma guerra hoje para implantar uma nova ordem mundial onde tenha o eixo, principalmente tendo a China como o pivô ali, o eixo central. A questão é que na profecia, ainda que pessoas falem sobre a potência que a China é, a questão das guerras da Rússia que está enfrentando, o Irã ali, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir de janeiro de 2024, se juntaram Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. É isso aí. Então, esse eixo, na verdade, é para implantar essa nova ordem mundial, que é tirar o dólar como a moeda global e implantar, sabe-se lá que moeda aí. Ainda não tem ideia. Tem as digital, as CBDCs, né? O Brasil está liderando essa tecnologia aí, vai lançar o Durex agora, que é o real digital. Então, essa tecnologia eles estão pensando em implantar em todo o BRICS aí e tal. Não vai prosperar. Eu já adianto a vocês aí. Por que que não vai prosperar? Porque a Bíblia é bem clara que a segunda besta que emerge da terra, ela vai construir uma imagem à primeira besta, ou seja, os Estados Unidos da América vai depender do Estado do Vaticano, aonde vai se unir a questão de Estado e de religião para se perpetuar no poder. Muito parecido com Constantino, né? A história se repete, porque Constantino, quando ele viu que o império estava ruindo, ele foge lá de Roma, vai para Constantinopla e estabelece o bispo de Roma como aquele que controla agora as 10 nações, né, pagãs ali, os bárbaros, né, que estavam tomando conta e dividindo já o Império Romano. O bispo de Roma ele acaba sendo um eixo no Ocidente, Constantino vai para a Turquia e ele mesmo faz o decreto dominical, né? Então veja que a história vai se repetir. O oitavo rei procede do sete, caminha rápido para sua destruição. Os Estados Unidos da América vai se unir com a influência diplomática do Estado do Vaticano e ele vai conseguir perpetuar o poder. Os Estados Unidos ele vai comandar até o final. A profecia diz que rumores do Oriente vai assustar esse rei do Norte que vai com tudo para cima. Esse pessoal do BRICS, assim como Napoleão Bonaparte, que quis unificar a Europa e não conseguiu, porque a profecia dizia que não ia unificar a Europa, assim como Adolf Hitler, que tentou estabelecer o Terceiro Reich, não conseguiu também, e até acabou imitando, né, a derrota do inverno russo, tanto Napoleão quanto Hitler. E o BRICS e a China, Rússia, não conseguirão. Não conseguirão porque a profecia é bem clara. Não vai ter um nono reino, essa nova ordem mundial, muito contrário do que as pessoas dizem, que vai o eixo, né? O eixo lá do Oriente e tal, muito pelo contrário, vai se transformar surpreendentemente, né? E a Terra vai se maravilhar, mostrando quem é que pode ir contra a besta, eles falam, né? Quem é que vai, eles se maravilham adorando através da segunda besta, a primeira besta. Então, assim como Constantino, ele criou uma defesa com o bispo de Roma para preservar um pouco, um pouquinho do Império Romano, porque depois vai ruir, né? Assim também os Estados Unidos da América.
junto com o Estado do Vaticano e ainda as filhas, né, o falso protestantismo, se aliando ao Vaticano, eles vão conseguir postergar um pouquinho ainda o poder deles, mas vai ruir em uma só hora. Então entenda como é que vai acontecer isso aí lá olhando para a época de Constantino. Eu acho muito assim, eu tenho acompanhado muito a questão política norte-americana. As pessoas acompanham muito o papado, né? É eleição de papa, sai um papa, entra outro papa, tal. Eu vejo, eu assisto vídeos, eu vejo o pessoal escrevendo, algumas pessoas. É por isso que as pessoas ficam falando muito de vídeos, tá? O Vaticano não vai ser o eixo. O Vaticano ele faz trabalho de bastidores e sempre fará, porque ele aprendeu. Ele aprendeu lá na Revolução Francesa. O Vaticano ele fica por trás agora, ele nunca vai aparecer. Quem fica à frente na dianteira são os Estados Unidos da América. Estados Unidos, com aparente enfraquecimento, se unirá ao Vaticano para fortalecer sua imagem através do reflexo religioso. É por isso que fala da imagem da besta no Apocalipse. Né? É mais ou menos isso, Rosângela. A questão é assim, ó. O protestantismo norte-americano, por conta do preterismo e do futurismo, o qual foi entregue pelo movimento jesuítico, e eu acredito que deve ter muito jesuíta no meio protestante, disfarçado, porque é um braço armado, filosófico e até militar, viu, da igreja. Então, eles tomaram conta de escolas, de universidades, a maior cadeia escolar de educação da Igreja Católica está nas mãos dos jesuítas, que a maçonaria, ela foi um desenvolvimento, porque os jesuítas eram padres, são padres, né? São sacerdotes. Sacerdote não pode casar. E quando Lutero fez a reforma protestante e e permitiu que o sacerdócio, a partir de então, começou a casar e ter filhos, tal, foi uma mudança de hábito. Os jesuítas viram que eles iam perder muita influência e ficaram preocupados com a reforma protestante. E uma das maneiras também foi o crescimento ali, então, da maçonaria. E a maçonaria nada mais é que uma ordem de pessoas que podem casar para perpetuar a filosofia babilônica da Igreja Católica. Então, entenda que maçonaria, ainda que eu não tenha muitos detalhes, e eu também não tenho fontes históricas do que eu estou falando, é uma outra coisa que eu li e tal, observei, então o que que eu percebo ali? Inácio de Loyola, ele vai fazer, voltando na história de novo, né? Você estava falando bem recente, voltando agora 500 anos de novo. Inácio de Loyola faz a declaração de fidelidade total ao papado, funda sociedades jesuíticas, eles são os responsáveis pela Santa Inquisição. José de Anchieta fez aberrações aqui no Brasil, é tratado como herói. Então, José de Anchieta é um jesuíta que vem para cá para perseguir judeus e protestantes. Aqui teve um baita de um sucesso, né? Porque os holandeses foram sendo encurralados e expulsos para o Maranhão. Do Maranhão, eles acabaram saindo. Os judeus também saíram aqui de São Paulo e acabaram indo para Nova York, tá? Essa é a história real do Brasil. E a Igreja Católica, com o movimento jesuítico, ele então é, eles dominaram a América Latina. Por isso que você vê tanto esse embate, tá? Entre América Latina, América do Norte, são eixos. O BRICS não é nada novidade, tá? O BRICS, e aí você vê a habilidade do Vaticano. Não só protestantes, tá? E não só judeus foram perseguidos e destruídos aqui no Brasil, mas islâmicos também, tá? A primeira revolta islâmica do mundo foi aqui no Brasil. Então, veja só, a Igreja Católica, ela é profetizada em Daniel, capítulo 8, como especialista em intriga. A Igreja Católica, ela fomenta toda a cultura marxista, e é assim que os jesuítas fazem, tá? Os jesuítas, eles alimentam os dois lados. Por isso, gente, que eu falo uma coisa para vocês. Não entrem na armadilha de esquerda versus direita. Não entre nessa armadilha, porque a ideia dos jesuítas, eles sempre tiveram, enquanto os papas brancos lá estavam lá naquela bandalheira deles lá, na Idade Média, que motivou, né, o escândalo de Lutero, foi tudo aí que começou. Assistam filmes, né? Assista o filme de Lutero, assista o filme Missões do Robert De Niro,
para vocês entenderem essa questão dos jesuítas aqui na América do Sul. O que que acontece? Os jesuítas, eles têm uma habilidade muito grande de alimentar os dois lados, porque se eu alimento os dois lados e coloco uma competitividade entre eles, é assim que eu me mantenho no poder. Então, o estabelecimento da nova ordem mundial, no fundo, agora, essa última nova ordem mundial, nada mais será do que eles tomarem o domínio e controle total. Então, assim, ó, o nosso vice-presidente é da Opus Dei, um braço radical da Igreja Católica. O J.D. Vance, que o Trump escolheu, é também ligado ao Opus Dei, um braço radical da Igreja Católica nos Estados Unidos. Juízes do Supremo Tribunal Federal, tanto lá quanto aqui, têm ligações. Na verdade, o poder, né, tem ligação com essa questão da maçonaria. E se tiver algum maçom me ouvindo aí, amigo, você tem dois caminhos a escolher. Você continuar nesse caminho de perdição aí, você vai perder a salvação, ou você escolhe se converter a Jesus Cristo. Ah, não, mas maçonaria trata de coisa boa lá, tal, não sei o quê. Pois é, tendo aparência de cordeiro, mas o discurso é do dragão. Tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Então, é um assunto sério isso aqui, que a gente só permeia, tá, na superfície, porque o negócio é muito obscuro. É como se diz aí o deep state, né? O estado profundo lá, o sistema profundo que a gente nem tem muita ideia disso aí. A gente vê só os resultados aí. Esse povo, no final das contas, eles dividem e dominam. Então, a queda da Babilônia, ela vem se dando desde 1844, na verdade. Por quê? Desde 1830, o movimento milerita nos Estados Unidos, ele foi um movimento onde, quando você estuda a história, ele foi um movimento que foi iniciado não pelos pastores norte-americanos protestantes, que já estavam tudo dentro da política e da maçonaria. O movimento de avivamento norte-americano do século XIX, ele foi um movimento que se deu pelos membros da Igreja Protestante. Foi pós a Guerra de Independência, aonde pastores protestantes americanos acabaram se envolvendo muito na política e muito defendendo a liberdade dos Estados Unidos da América. E aí a maçonaria aproveitou, é o caos, né? Estabelece o caos, implanta uma nova ordem. Aquela pirâmide, com o olho que tudo vê, da nota de $1, ela vem pós Guerra de Independência norte-americana, onde a maçonaria já tomou conta dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foi a terra prometida no início, colonização até 100 anos ali, até 1600, 1600 e pouco. Depois, ela foi se corrompendo pelo vinho da prostituição, ao ponto de quase sair um decreto dominical no século XIX, mas aí Deus segura os quatro ventos. Tem as Blue Laws, os descansos dominicais nos estados lá, e isso vai se reviver com intensidade e poder no final. Aí a gente vai falar sobre semana que vem. Então, até aqui, o que eu estou apresentando para vocês é assim: a queda da Babilônia não é uma coisa. A Bíblia fala que vai cair em uma só hora, mas é uma só hora porque eles acham que eles estão vencendo. Eles acham que eles vão implantar todo esse sistema. E, na verdade, eles vão até implantar, porque a marca da besta vai ser imposta, porém vai cair em uma só hora. Essa queda ela já vem se dando. A pregação caiu a grande Babilônia, isso tornou morada de demônios, covil de toda espécie de ave imunda e detestável. Essa queda da Babilônia ela passa a ser pregada então através do avivamento norte-americano do século XIX, que foi um movimento leigo, não foi um movimento de líderes, de pastores. William Miller, ele era agnóstico, na verdade. Ele veio da guerra, ele viu lá na guerra um milagre acontecendo, onde ele tinha um exército sob o comando dele todo arrebentado lá, lutando contra a maior potência, que era a Inglaterra, e eles venceram. Aquilo ali marcou profundamente ele, que deixa de ser agnóstico, ele viu uma intervenção divina ali, e aquilo ali movimentou ele a estudar as escrituras e tal, e acabou se tornando um pastor leigo, assim como Uriah Smith, José Bates. Essas pessoas que começaram o grande avivamento norte-americano eram pessoas que não eram ministros ordenados, não, porque já tinha a perversão do protestantismo ali. A queda da Babilônia se dá então com a pregação da verdade. Quando você não conhece a verdade, você acaba vivendo à margem e não entendendo
o que acontece, sendo que a profecia já revela. Eu fico muito triste, e aqui eu vou fazer mais um desabafo aqui, que eu já fiz em outros encontros nossos. Eu fico muito triste quando eu observo pessoas se engajando politicamente e não entendendo que é um teatro, aonde está por trás a grande prostituta que faz com que os reis da terra se prostituam ao custo da sua luxúria para se manter. Então, quando você se engaja A, B, C, D e E, você acaba não percebendo, mas você está sendo iludido. As cartas são marcadas, a construção é feita e o poder envenena a cabeça de qualquer pessoa. Quando Jesus envia os discípulos, ali em Mateus capítulo 10 ou 11, ele fala assim: olha, vocês não levem bordão, não levem cajado, não levem duas sandálias, não levem duas túnicas, não fica provendo para si ouro na cintura, nem prata, nem bronze. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo ali? Você não precisa do sistema, você precisa do poder de Deus, você precisa do poder do Espírito Santo. O que vai acontecer na terceira mensagem angélica? Hoje é pregado com voz, não é pregado com grande voz, caiu, caiu a grande Babilônia. O que vai acontecer é que quando a marca da besta for implantada, apresentada, que ainda não existe, lembrando que a besta é a Igreja Católica Apostólica Romana, a besta que emerge do mar, e a segunda besta é o falso protestantismo que acaba assímile repetindo o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez lá na Idade Média. O que eu estou dizendo a vocês é que o fazer do falso protestantismo é muito influenciado pelo próprio vinho da grande prostituta, ou seja, os jesuítas, eles conseguiram, dominando as escolas, sendo formadores de opinião e através do preterismo e do futurismo teológico, tirou o foco primeiro do Papa como a besta que emerge do mar, colocou lá, ou lá no futuro, o anticristo, ou lá no passado. E aí, tirando de foco o papado, preserva-se o papado. E aí ele é um cara legal. O Papa é pop, né? Como dizia a música. Fazendo com que uns protestantes apostatados, não fiéis à verdade, acabam então formando um movimento ecumênico, que não é uma igreja só. O movimento ecumênico não é uma única igreja. É simplesmente esses acordos teológicos, filosóficos, culturais, abraçando e falando, não, todo mundo é amigo. Tá todo mundo, Deus é um só, são vários caminhos que levam tudo para um único Deus, não é? É Imagine, do John Lennon. Então, veja, a queda de Babilônia, ela vem sendo construída a queda vem sendo construída junto com o estabelecimento da Babilônia, por isso que ela caiu numa só hora. A Rosemary colocou, não foi por isso que surgiram muitas religiões, pastor, budismo, espiritismo, etc. Essa pluralidade de religião sempre existiu. A questão profética de Apocalipse capítulo 13, ela é uma questão que foca no Vaticano e nos Estados Unidos da América. Em outras palavras, foca no Ocidente. Budismo, espiritualismo, tal, é o Oriente. O Oriente é um conflito à parte lá, porque você tem o judaísmo, islamismo e tem todo esse espiritualismo que se desenvolve lá. O islamismo, ele tem várias vertentes, assim como, e o judaísmo também. Há várias vertentes dentro deles, como o cristianismo. É que a gente vê, o judeu, tá, judeu acredita o judeu que acredita em cabala é o cristão que vai no terreiro. O judeu que acredita na cabala, ele é um judeu espírita. Tem o islâmico espírita também. Então, agora, essa questão dos mortos, tá? A questão dos mortos, falando espiritismo especificamente, é um ponto de união entre todos, né? O falso protestantismo acabou acreditando em espírito, o catolicismo acredita em espírito para defender até os santos, os espiritualistas já acreditavam e o judaísmo hoje muito acredita, tá? Grande parte dos judeus hoje, diluídos também. Então, o espiritismo é o que unifica, é o ponto de comum ali no meio de todas essas teologias, tá? Então, a queda da Babilônia, ela se dá enquanto ela vai sendo implantada. A queda dela já se dá no momento que ela começa a ser implantada.
A queda da Babilônia, ela se dá baseado na blasfêmia, quando o pecado atinge até o céu. Quando é que o pecado vai atingir até o céu? O pecado vai atingir até o céu, e aqui eu já estou entrando no tema da próxima terça-feira, quando for estabelecida a marca da besta. Porque aí é a unificação de discurso, e Satanás vem apresentando a questão do descanso dominical sobre dois argumentos para unificar todos. Por isso que é o mesmo, tá? Por isso que eu falo que os jesuítas estão por trás. Do lado do ateísmo, o argumento é ecológico. Nós vamos guardar o domingo porque a gente tem que preservar o planeta Terra. Do lado religioso, nós vamos guardar o domingo porque é o dia do Senhor. É o dia que Jesus Cristo ressuscitou, é o oitavo dia, né? A teologia do oitavo dia. A teologia do oitavo dia existe no mundo islâmico, no mundo judaico e no mundo cristão apostatado. Teologia do oitavo dia é a ideia de que Cristo, ao ressuscitar no domingo, ele estabelece o dia da eternidade. É uma nova ordem, uma nova era, onde o pecado já não existe mais, onde a vida venceu a morte, onde a luz resplandece nas trevas e não prevaleceram, onde ele desceu à mansão dos mortos e subiu vitorioso. Então, essa é a teologia do oitavo dia, que é muito forte dentro da carta Dies Domini. É o argumento central do Dies Domini, que tem no judaísmo e tem no islamismo também. Então, a queda, essa nova ordem mundial, ela vai precisar de tecnologia, e a gente está vivendo numa revolução tecnológica. As pessoas não estão produzindo, as pessoas não querem produzir, isso é assustador. As pessoas querem desenvolver riqueza sem produção. A produção se virtualizou, a moeda está se virtualizando. O saldo bancário nosso é mentiroso. Se todos nós aqui do Brasil, nem precisa nem ser todos do Brasil, tá? Se 10% dos brasileiros amanhã acordarem, ou seja, 20 milhões. Se 10% dos brasileiros que possuem conta bancária, eu não vou falar nem 20 milhões, tá? Mas se 10% dos brasileiros amanhã acordarem e falarem assim, ó, eu vou até o caixa eletrônico sacar todo o meu saldo bancário. Se 10% fizer isso, o sistema bancário cai. Não existe. Não existe dinheiro. Nem para 10%. Então, a Babilônia, ela está sendo construída ela está sendo construída em cima de uma grande mentira. Isso desde após da Segunda Guerra Mundial. E por isso que a Babilônia ela cai em uma só hora. Depois da pandemia, os governos eles mandaram imprimir muito dinheiro, mas muito dinheiro. Como o dinheiro não precisa ter lastro em ouro e o pacto aí petrodólar também acabou aí, e a Arábia Saudita agora vai começar a receber, sabe como? O que eles vão escolher? Então, o governo imprimiu dinheiro. Lembra lá que o governo brasileiro, ele fez a nota de R$ 200 justamente na pandemia. Por quê? Porque estava imprimindo dinheiro. Auxílio emergencial para o povo, deu dinheiro para o povo, tal. A Babilônia já está caindo. Ela não vai cair, ela já está caindo. A dívida norte-americana atingiu 30 trilhões de dólares. A dívida brasileira está batendo aí 2 trilhões de reais, se não me falha a memória, um e pouco, quase dois. Então, já caiu. A sociedade está endividada em 80, 90% das pessoas vivem hoje endividadas. Elas recebem um salário, o salário é comido por juros e por dívidas, por prestações que tem que pagar, seja prestação desde eletrodoméstico até prestação de carro, de casa. Então a sociedade hoje, ela está endividada, os países estão endividados. A Babilônia vai cair em uma só hora, os mercadores vão ficar assustados. Deus vai arrojar no mar, né? Fala que ele vai atirar no mar, a Babilônia nunca mais vai existir. Os mercadores que viviam à custa da luxúria vão ficar assustados. Ó grande Babilônia, como é que você caiu tão de repente aí? Então, todo esse sistema global, econômico, financeiro, cultural, religioso falso vai cair. Pastores corruptos, teologia da prosperidade, pegando dinheiro das pessoas. Então, não só os pastores arrancam o dinheiro das pessoas, como o Estado arranca o dinheiro das pessoas. E o dinheiro que você tem é um dinheiro mentiroso. Como eu disse, se a gente for amanhã no banco lá e falar, ó, vim sacar, se 10, 15% das pessoas falarem, vim aqui sacar o meu dinheiro, você vai descobrir que você não tem dinheiro. O banco não tem o dinheiro para te dar. Então é tudo mentiroso, esse sistema babilônico. O Vaticano é muito esperto, ele possui um banco. O Papa Francisco, sabendo de muitas informações que nem passam pela minha cabeça e também nem suspeito, já há um ano atrás, até mais, 2 anos atrás,
Ele mandou todo o dinheiro que tinha ao redor do mundo aí nas congregações, tal, era para concentrar agora no Banco do Vaticano, para não deixar em outros bancos, porque a Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. Resumindo meu pensamento aqui para ficar um pouco mais claro. A queda da Babilônia, ela se dá porque nós estamos passando por uma revolução industrial onde não se produz mais produtos, virtualizou-se. Cobra-se o preço de um carro elétrico, o carro elétrico é até um símbolo, cobra-se um preço de um carro elétrico absurdo e ele tem 18 componentes e um carro mecânico tem mil e poucos componentes. Então, olha só, o preço de um carro elétrico, ele é baseado também em uma mentira, assim como toda a Babilônia. Analisando da perspectiva econômica, a Babilônia, nós não produzimos para o que está sendo gerado de riqueza. As pessoas estão ganhando dinheiro sem produção real. Ok, a Revolução 4.0, isso é antiquado, pastor. Você está pensando lá no sistema econômico passado, mas isso já é passado. A gente está agora num novo modelo, tal, mas é justamente esse modelo que vai cair, que ele está pronto para cair. É um castelo de carta, um castelo de areia, uma casa de vidro. Então toda essa virtualização, ela vai cair. A moeda se virtualizou, a produção se virtualizou, os conteúdos se virtualizaram. Caiu. Se você chega para um jovem hoje e pergunta para ele assim, olha, o que que você pensa em fazer? Ah, não sei. Eu quero ser YouTuber. Quero ser TikToker. É assim, porque virtualizou tanto que se tornou frágil e vai cair. Volto a dizer, caindo, como está caindo já, já está caindo, gente. Não vai cair. Já está caindo, entenda. Pessoas vão enxergar isso daqui 3 anos, tá? Mas há um ano a gente está entrando no segundo ano de queda já. E aí o que que acontece? Os Estados Unidos da América vai tentar manter-se no poder. Os pastores vão querer se manter no controle e no poder das pessoas. E eles vão abrir a caixa de Pandora, que para se manter no poder vai precisar do apoio e da sabedoria diplomática de um poder que está aí há 2000 anos, Igreja Católica Apostólica Romana. Eles vão se unir, vai criar lá uma expertise, né? E aí eles vão implantar a mesma coisa que foi implantada nos 7 últimos impérios. E aí vem as questões sobrenaturais também, que a gente não está falando aqui só de questão econômica, política, tá? Tem as questões sobrenaturais. Isso vai se apostatando, a blasfêmia vai acontecendo, Satanás vai tomando domínio da cabeça das pessoas, porque as pessoas estão cegas por riqueza e por poder. Aquilo que ele ofereceu para Jesus Cristo lá no deserto. Ele não precisa mudar a técnica dele. Ele oferece migalhas para alguns, que foi a primeira, né? Transformar pedra em pão. Ele oferece fama para outros e poder. Fama no sentido, olha, se você se atirar aqui de cima, está dada a ordem que os anjos te acolherão. Ó, se você se prostrar e me adorar, tudo te darei. Poder, fama e riqueza, né? Então, Satanás, ele trabalha com isso. Os governantes querem se manter no poder a todo custo e eles vão se utilizar nesse momento final do poder da religião e o poder do Estado para se manter nessa nova ordem mundial aí. E vai ser terrível, porque toda vez que misturou igreja e Estado para se manter no poder por causa da corrupção humana, o povo da verdade, o povo que quer ser fiel a Deus, manso e humilde, será perseguido sem misericórdia, porque é o objetivo final de Satanás, que está por trás de tudo isso aí. Então a queda da Babilônia já vem acontecendo. Esse protestantismo maluco aí, apostatado, pregando um monte de coisa menos a Bíblia, a verdade. E o Trump, sofrendo esse atentado e sobrevivendo, ele foi endeusado agora como Messias. Mas é indiferente. Entenda que é indiferente, tá? Se o Trump ganhar ou Kamala Harris ganhar, quem está movimentando por trás, eles estão construindo e pavimentando esse estabelecimento final de poder. O decreto dominical sairá pelo discurso ecológico ou pelo discurso religioso, mas ele vai sair. E saindo na mão de um ou na mão de outro, nos Estados Unidos da América, no final, os dois lados se encontram, se unem, porque a economia vai continuar ruindo, as catástrofes naturais vão continuar aumentando, e quando fizer o decreto dominical, é aí que se cumpre, caiu a Babilônia. É aí que fala, olha, os seus pecados atingiram até o céu. Vocês ultrapassaram o limite. Que Deus, na misericórdia, e na tolerância dele, tem acompanhado tudo isso. Porque eu falo para vocês sinceramente, eu estudando o pouquinho que eu estudo
eu fico abismado, eu fico imaginando Deus que sabe tudo. Eu fico vendo, eu fico imaginando Deus sentado no trono e acompanhando toda essa Babilônia, como é dita aí. E olha, eu me impressiono com a paciência dele, né? Porque ele quer salvar realmente o ser humano, ele ama o ser humano e quer salvar, inclusive esses camaradas maus aí. E tá dando tempo e o tempo tá acabando. O tempo está acabando porque eles vão insistindo no pecado e na maldade. Enfim, se Trump ganhar, minha opinião é que acelera o processo, tá? Se Kamala Harris ganhar, vai muito pro lado da blasfêmia, vai muito pro lado do desprezo da religião. E se o Trump ganhar, vai muito pro lado da questão do falso protestantismo e tal. É esse o caminho que nós estamos? Aonde o conflito oriental são rumores que assustam o rei do norte, tá? Sim, sim. Não, eu compreendo. Eu só estou vendo, assim, O que eu quero eu- dizer, o que eu estou querendo dizer é assim, para nós que estudamos a teologia para entender marca da besta tal, o foco é Estados Unidos da América. sim, sim, sim. China, Rússia, tal, eles são coadjuvantes na história, profética, tá? Eu estou falando profética. Eu sei que na história geopolítica é forte e tal, eu sei disso, eu sou consciente, tá? Mas quando a gente faz o recorte só sobre o ângulo da profecia bíblica, foco muito que vai o foco que vai despertar o fim da misericórdia de Deus, aonde as pragas começam a cair e tal, é quando os Estados Unidos da América, e foi um país aonde houve um ponto de refúgio para judeus, houve um ponto de refúgio para protestantes na perseguição da Santa Inquisição Católica lá, que veio da Europa, entrou na América do Sul, empurrou todo esse povo lá para cima, e era um ponto de refúgio, só que esses protestantes não existem mais. O protestantismo já se apostatou. Não vai ter um futuro, não vai haver um futuro, uma futura união com a Igreja Católica. Já aconteceu essa união. Essa união já aconteceu no século XIX. É isso que as pessoas precisam ficar alertas, tá? Quando o decreto dominical sair, vai ser o ápice da apostasia. Não vai acontecer uma união para que o decreto dominical saia. A união já aconteceu. É isso que eu estou tentando explicar, que a queda da Babilônia ela vem se dando desde o século XIX. Então, quando o movimento milerita se levanta, que é um movimento de membros da igreja evangélica protestante americana, e começa a pregar com aquele poder, aquilo ali sacudiu a América. Só que os políticos, os líderes religiosos queriam manter essa nova ordem e estabeleceram ela, colocando os Estados Unidos como superpotência. Foi construída, eles têm tido vitória. A grande Babilônia, ela já domina. O globalismo já acontece. O que nós estamos vendo agora é uma mudança, que nem eu falei, fim do petrodólar e todos esses rumores que a gente ouve do Oriente, o fim do. Eu interpreto esse verso, rumores do Oriente. Não é só a guerra, como eu disse na primeiro encontro nosso, não é só guerra contra Irã e Israel. É também, mas o próprio fato da Arábia Saudita fazer uma declaração esse ano, olha, nós não vamos aceitar mais o dólar, não queremos renovar o contrato petrodólar. A gente quer vender o petróleo nosso com qualquer moeda. São rumores do Oriente. E esses rumores do Oriente faz com que os Estados Unidos da América agora, eles vão se posicionar de fato como eles já vêm, na verdade, de bastidor, sendo um grande império. E eles vão agora entrar para uma nova fase do império deles, que é o império ditatorial. É, É um império ditatorial que nós já estamos vivendo no Brasil. A nossa democracia, ela é uma democracia mentirosa, assim como na Venezuela, assim como outros lugares aí, a Bolívia. E são democracias mentirosas. Democracia na China, democracia na Rússia, são democracias mentirosas.
Os Estados Unidos da América, eles tinham até então preservado essa questão da liberdade. A queda começa a se acelerar. O que que foi o catalisador da mudança de mentalidade americana? Foi a queda das Torres Gêmeas, tá? Também rumores do Oriente. Então, é algo que tem sendo construído, vem sendo construído a queda já há 20 anos para cá, tá? Até antes com a pregação, como eu disse, do avivamento. E aí ela vai caindo, vai mudando a personalidade. Estados Unidos não é mais a terra da liberdade. Não é mais. E nem vai ser. É ilusão. Eles escolheram o caminho de apostasia, tá? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Não entrem no jogo de esquerda versus direita. Não percam o tempo de vocês com isso aí. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que pregar a verdade bíblica para todas as pessoas, para todas, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para todos os lados, em todas as pessoas. Não entrem nesse conluio, porque isso aí que Satanás está fazendo com o povo é a mesma coisa quando aconteceu lá no povo de Israel, quando eles falaram assim: "Ó, nós queremos um rei como as nações vizinhas têm." Quando o protestante, quando os cristãos ficam falando: "Nós queremos tal governante, queremos aquele, queremos esse, tal." A gente está fazendo a mesma coisa. E qual foi a frase que Deus falou para Samuel? Samuel, você está chateado por quê? Eles não negaram você. Eles me negaram a mim como governante. A blasfêmia está atingindo até o céu. Então, entenda o movimento que está acontecendo. O movimento que está acontecendo é que líderes, eles novamente estão se envolvendo com política. Agora, não só líderes, mas membros de igreja estão mergulhando nessa mentalidade de política, escolhendo o seu governante terrestre, seja de esquerda ou seja de direita, e negando o senhorio divino. E no final das contas, esses protestantes apostatados que entraram no discurso do dragão sobre poder vão fazer com que esses políticos que tiveram por base esse movimento religioso façam o decreto dominical. No final das contas, quem é culpado? É o povo. O povo escolheu novamente: não temos outro rei a não ser César. Não foi essa frase que os judeus falaram para crucificar Jesus? E o povo protestante está fazendo a mesma coisa. Então entenda esse movimento que está acontecendo, esse fenômeno. Se acelerou depois da queda das Torres Gêmeas, porque ali foi causado mais segmentação, mundo cristão versus mundo islâmico, depois veio esquerda versus direita. Isso aí é o mundo jesuítico. Os jesuítas fizeram isso e fazem isso até hoje. E assim eles vão a ideia deles é se perpetuar no poder como o maior império já há 2000 anos no poder. É assim que está se configurando essa nova ordem mundial e já está quase finalizada. Quase realmente finalizada. Quanto tempo mais? Olha, só Deus sabe. Eu sei que eu tô cansado desse mundo aqui, viu? Realmente eu tô cansado. Nós temos que focar no Evangelho, na pregação do Evangelho, testemunhar do amor de Cristo e clamar pelo batismo do Espírito Santo, clamar, acordar, porque a pregação, se alguém adorar a besta e a sua imagem, que é a terceira última mensagem, é acordar para não perder o foco nesses tipos de discussão, nesses tipos de fórum de discussão e pregar o evangelho poderoso. E aí, a hora que começar a fazer isso, eu vou dizer um negócio a vocês, aí a perseguição vai levantar. Seja governo de esquerda, de direita, de centro, vai começar. Quando nós começarmos a pregar o evangelho como ele tem que ser pregado, uma nova pandemia vindo por aí, né? Faz parte do jogo, viu? Do controle. Essa pandemia seja fabricada ou seja real, eu não estou aqui no mérito de ficar analisando isso aí, mas a varíola do macaco aí, né? Varíola, diga-se de passagem, é uma doença que vem através da perversidade sexual, tá? Promiscuidade sexual entre elas, tá? Então veja aí que as últimas doenças aí é bem isso aí, viu? Uma nova variante de HIV estão anunciando aí e tal. Então é isso aí, a Babilônia ela está caindo. E eles implantam um caos, implantam um medo. Cuidado quando você pregar o evangelho. Lembre-se do vídeo que a gente falou sobre o juízo de Deus.
Não é para pregar medo, porque eles usam o medo para implantar o caos e o domínio sobre as pessoas, e a gente prega um Deus que quer salvar. Vai ter o juízo, lógico, vai ter as pragas, mas ele quer salvar. Até as pragas e o juízo é para libertar desse caos que está sendo implantado aí. Então, vai ser pregado, o evangelho será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas o evangelho tem que ser pregado. Espero que vocês estejam preparados, porque tudo realmente indica que nós estamos aí muito próximos dessa fase final da Babilônia. Tomar o cuidado com o tipo de pregação nesse momento, tem que ter prudência como a serpente e ser manso como a pomba, eis que envio a vocês a meio de lobos, Jesus falou. Então, lembre-se que a sabedoria, não se preocupe o que você tem que falar, Jesus fala, porque você vai ser levado diante de reis, diante de governantes e autoridades. Não se preocupe com o que você tem que falar, porque naquele momento o Espírito colocará a palavra na tua boca. Nós precisamos desenvolver esse tipo de dependência de Deus, nos colocar nas mãos dele de maneira mansa e humilde e pregarmos a palavra para uma sociedade que está doente e cega. Eu vou falar para vocês aqui, reforçando, tá? Não gastem o dinheiro de vocês. Saibam fazer um tipo de investimento inteligente, viu? Quem tem terra é rei, viu? Na crise, principalmente fora das grandes cidades. Quem sabe mexer na terra vai ser rei, viu? Então, eu não tô falando que é o momento de a gente sair das grandes cidades. Mas é o momento de você se preparar. Se você é uma pessoa que se meteu em dívidas, o quanto antes pague as suas dívidas. Se você não consegue pagar suas dívidas, reúna-se com os credores e fala assim: olha, eu tenho, eu devo, não nego e vou pagar da maneira que eu posso. Estabeleça um acordo, mas caia fora de dívida, compre o mínimo necessário, aprenda a viver com um pouco, porque Deus não nos prometeu fartura. Adiante aí, hein? Deus não prometeu fartura de paladar, fartura de vestimenta. Pelo contrário, ele prometeu pão e água. E se você não estiver acostumado com isso, você vai ceder à pressão da Babilônia. Você vai querer comercializar. E é um ponto que ele pega, tá? Então, aprenda essa abnegação, a viver do mínimo, aprenda a ser fiel a Deus em todas e sob todas e quaisquer circunstâncias. E nós vamos então levantar uma potente voz para pregar o fim. Nós estamos vendo desenhar isso aí diante de nós, viu? É isso aí, gente. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Fiz várias digressões hoje aí, mas espero que você tenha entendido que a queda da Babilônia ela se dá desde o avivamento norte-americano e Babilônia vem se revelando, né? Os escândalos de pedofilia, corrupção na política, a própria Igreja Católica, não sei se vocês sabem, ela está totalmente rachada aí. Vários católicos não aceitam esse Papa como o Papa verdadeiro. Os jesuítas estão tomando do próprio remédio, né? Eu nem sei se é até construção deles, né? Mas eles disseminaram tanto a divisão que eles próprios estão divididos hoje. O mundo está maduro já para a volta de Jesus e vai ter muitas pessoas que virão ao lado da verdade quando o erro ficar escancarado, viu? Vai ficar escancarado o erro e nós precisamos manter o testemunho, custe o que custar, tá bom? Que Deus abençoe e guarde vocês aí.